Olá, a paz do Senhor Jesus. Vamos movimentar a fé comigo hoje? Vamos começar em Deuteronômio 31, capítulo 31, versículo 27. Porquanto experimentei a vossa rebeldia e a vossa dureza servis. Se estando ainda vivo no meio de vós, sois rebelde contra o Senhor Jeová, quanto mais sereis depois da minha morte. Congregai ao meu redor todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu proclame-os seus ouvidos estas palavras. E tomarei como testemunho contra eles os céus e a terra. Porquanto sei que, depois da minha morte, vos corrompereis e vos apartareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará no fim dos tempos, quando fizerdes o mal perante aos olhos do Senhor, e a sua ira recair sobre vós por causa das obras das vossas mãos. Vamos parar um pouco por aqui. Aqui Moisés está dizendo o quê? Que estando ele vivo, tendo levado esse povo a um caminho de manifestações do Senhor, né, que Deus ele se fez presente, desde quando eles estavam lá no Egito como escravos, Deus começou a mostrar os seus sinais para que todos viessem conhecer a Deus. Deus ele fez com que aquela nação do Egito viesse entender quem era Deus, o Criador de todas as coisas. Porque naquela nação existia muita idolatria, existia muitos deuses pagãos, e Deus ele quis mostrar quem era o verdadeiro Deus. Então ele se manifestou por diversas formas, né, com diversos sinais, para aquele povo, e tirou o povo do Egito. Levou esse povo pelo deserto e ali continuou mostrando os seus sinais. Abriu o mar vermelho, vinha como coluna de fogo à noite, vinha como coluna de nuvens de dia, para guiar aquele povo, para mostrar àquele povo que estava com ele. E esse povo a qual o Senhor atendeu às orações que eles faziam enquanto eram escravos, começou a se rebelar contra Deus. Começou, a cada dificuldade que ia encontrando, querer retornar ao Egito, querer retornar ao estado de escravidão. Moisés ele estava aqui como um libertador daquele povo, como nosso Senhor Jesus foi para nós e é até nos dias de hoje. E da mesma forma que Moisés, através dos mandamentos, das coisas a qual Deus fazia, tentava guiar este povo para um caminho a qual eles iriam alcançar a Canaã, um caminho a qual eles iriam ter descanso, iriam ter provisão, iriam ter paz, ter as abundâncias do Senhor na terra. E esse povo, mesmo assim, vendo as dificuldades pequenas perante a tudo que eles viveram no Egito, porque no Egito eles sofreram, no Egito eles eram maltratados, muitos morreram, né? Muitos lá depois de José foram mortos porque aquela nação via como os hebreus estavam crescendo e tentou impedir, né, esse crescimento. Então, apesar de verem os manifestares de Deus, apesar de Moisés ter mostrado ali quem era o Deus deles, quem era o Deus que escolheu aquele povo para ser a sua nação, aquele povo sempre se rebelava contra Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje, nosso libertador é o Senhor Jesus Cristo. Através do Senhor Jesus Cristo, nós somos libertos. Nós saímos da escravidão do pecado. Não somos santos. A palavra nos diz que todos os dias nós pecamos, mas saímos da iniquidade, das transgressões. O que é iniquidade? Transgressões. É o pecado que nós sempre fazemos e não nos arrependemos. Quando nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. Porque nós nos arrependemos sinceramente do fundo do nosso coração, com sinceridade para com Deus, porque somos falhos, somos errantes, temos uma natureza falha, e Deus sabe dessa natureza falha. Mas Deus ele quer que nós venhamos nos atentar a Ele, às leis dEle, aos mandamentos dEle, e viemos obedecer desde o princípio, amado. O problema sempre foi a desobediência. Desde o princípio, o Senhor sempre mostrou na tua palavra que o problema da humanidade é a desobediência. O que faz o homem vir sofrer, homem eu digo no sentido ser humano, o que faz nós sofrermos, passarmos por dificuldades que não teria na nossa caminhada, nós mesmos procuramos, é a desobediência. Aqui, ó, Moisés está dizendo: porquanto sei que depois da minha morte vos corrompereis e vos apartareis
do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará no fim dos tempos, quando fizerdes o mal perante os olhos do Senhor, e a sua ira recair sobre vós por causa das obras das vossas mãos. Sabe qual que é o problema do ser humano? Nós mesmos provocamos as nossas destruição, os nossos problemas. Ah, mas você está falando que estando no caminho de Deus, sendo cristão, não vai ter problema. Amados, nós vamos ter. O Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu serei contigo. Eu venci, você também vai vencer. Quando nós estamos numa caminhada com Cristo, com Deus Altíssimo, nos atentando ao que Ele quer, buscando entender das tuas leis, cumprir as tuas leis, nossa jornada, porque estamos só de passagem, muitos se esquecem disso, que aqui nesta terra nós estamos de passagem, seja quem é cristão, quem não é, seja lá quem for, todos estão de passagem, ninguém fica aqui para semente. Um dia chega a morte para nós. Todas as pessoas que estão em Cristo, que estão em Deus, que têm uma jornada em Deus, vai conseguir caminhar leve. Vai ter a certeza que o dia mal, quando chegar, vai passar, porque Deus vai estar com ele. O Todo-Poderoso que nos criou, que nos formou, que criou todas as coisas, vai nos sustentar, porque a palavra dele vai ser nosso alento, nosso alimento, nosso fortalecimento, porque está tudo aqui. O segredo para nós vencermos os dias maus está aqui, porque o que nós fazemos quando meditamos na palavra dele é nos encher da presença dele. E é essa presença que nos ajuda a caminhar nesta terra até o grande dia do Senhor Jesus voltar, seja no cumprimento das promessas, né, que vendo hoje o estado como vai caminhando as coisas pelo mundo, nós sabemos que não está mais tão distante, ou seja, no momento da nossa morte. Se nós seguirmos as leis do Senhor, nós vamos cumprir sim nossa jornada aqui com algumas adversidades, com alguns momentos de dificuldades, com dores, com tristeza, porque a palavra também nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de nascer, tempo de morrer. Vamos ter que passar com isso, vamos ter que viver isso. E quem vai nos ajudar é o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Mas quando nós não estamos em Deus, seguindo aquilo que o Senhor quer para nós, é muito mais difícil, porque nós ficamos presos na dor, na aflição, nós ficamos presos à situação a qual nós nos encontramos de dificuldade, não temos esperança, não temos alento, por isso que vem muita depressão sobre muitos. Ah, mas cristão também tem depressão. Amados, depressão, eu digo no sentido de querer a morte. O cristão sim passa por momentos de tristeza, mas não chega-se a comparar uma depressão. Por que não se compara uma depressão? Porque a depressão é quando o inimigo usa daquela situação a qual você está vivendo, de dor, de tristeza, de dificuldade, para poder soprar sobre a sua mente que não vale mais a pena, que você não tem mais que continuar, que você tem que parar. Quando estamos em Cristo e o dia mal chega, como chega para mim, como chega para você, a gente fica triste, mas nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele não vai nos permitir permanecer nessa tristeza. Vamos vivenciar aquele momento e depois vai passar, vai seguir. Você vai conseguir continuar caminhando, porque o Consolador que foi prometido quando o Senhor Jesus estava na terra com os discípulos e voltou para o Pai e disse que enviaria o Consolador, não nos deixaria órfãos, vai nos ajudar. Ele é o nosso Consolador, o Espírito Santo. Então quem infelizmente está numa jornada com Deus e acaba cometendo suicídio através da depressão, é porque não estava alicerçado na videira. Não tem como você ter a presença do Espírito Santo na tua vida, passar por um momento de dificuldade e fazer aquilo que o Satanás quer para a sua alma, quer acabar com os projetos de Deus, porque quem tira a sua própria vida interrompe os projetos de Deus para a vida dessa pessoa. Deus, ele tem desejo de fazer grandes coisas, mas aquele que interrompe a sua jornada cometendo esse ato, infelizmente, interrompe os planos de Deus para a sua vida. Então, entenda. Nós mesmos fazemos com que as coisas fiquem difíceis para nós quando nós seguimos a nossa vontade, quando nós seguimos a nossa lei, quando nós queremos fazer do nosso jeito, quando ignoramos o que o Senhor deixou como mandamento, como lei para que viéssemos seguir. Nós mesmos. Nós fazemos isso. Aqui ele fala, ó, a sua ira recair sobre vós por causa das obras das vossas mãos. Deus, ele é um Deus justo. Querem crer num Deus de amor. Ele é um Deus de amor. Ele sempre disse que ele é um amor imensurável, que ninguém consegue
imaginar o tamanho do seu amor. Quem vai dar o seu filho por amor a quem tá rejeitando, quem tá cuspindo, quem não tá nem aí pra ele? Você daria? Você que é mãe, você que é pai, daria o seu filho pra uma pessoa que só te despreza, que nunca quis ter um relacionamento com você, que nunca quis saber de um caminhar contigo, nunca quis saber dos seus preceitos? Você daria a vida do seu filho por esse tipo de pessoa? O filho que você gerou, que estava ali com você, que você amamentou, que sempre esteve contigo, você daria? Eu não daria. Eu sou humana, não daria. Deus, ele deu seu único filho por amor ao mundo. Ele não deu seu filho por amor a quem já era cristão, ou ele deu por amor ao mundo. Ele fez isso para que o mundo viesse entender o quanto ele ama as criaturas que ele fez. E que quando segue os seus mandamentos, segue as suas doutrinas, segue aquilo que ele deixou para nós, passam a ser filhos através do seu Jesus Cristo. Porque existe isso também. Existe quem é criatura, foi criado por Deus, existe os que são filhos. Então, quando o Senhor vem com a ira sobre aqueles que não querem seguir a vontade dele para ele, aí o povo começa a falar, nossa, mas Deus, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu estou passando isso? Por que o Senhor permitiu eu vivenciar isso? Por que o Senhor deixou com que isso acontecesse sobre a minha vida? O Senhor, ele não tem como ele ir contra a justiça dele, amados. Não tem como um juiz. Vamos trazer para uma realidade física, né? Não tem como um juiz ir contra as leis a qual ele julga. Um juiz que é honesto, que é sincero, que é correto, não consegue. Não pode ir contra as leis a qual, quando vem alguém, ele julga mediante aquelas leis que é estabelecida. Não tem como. Ele não pode ir contra aquilo que ele deixou aqui como mandamento, como juízo para nossas vidas, como lei para a nossa vida. Então, quando eu e você fazemos algo que não agrada a ele, que desvia a nossa trajetória do que ele tinha para nós, vai acontecer as consequências. E não foi ele que fez, porque muitos querem falar assim, mas Deus, ele é tão poderoso, ele é tão grandioso, por que existe morte, por que existe fome, por que existe doença, por que existe... Amados, quem provocou tudo isso não foi o Senhor, foi nós mesmos, a humanidade, insistindo na sua desobediência. Para começar, só veio o pecado sobre nós porque um homem desobedeceu, comeu do fruto. Mas o Senhor não é onisciente, onipresente, já sabia que isso ia acontecer, por que fez? Se o Senhor quisesse robô, ele tinha feito robô para adorar ele, para querer estar com ele. Eu e você que somos falhos, errantes, que temos uma natureza horrível dentro de nós, que todos os dias nós matamos, não deixando que manifeste a parte tenebrosa que existe na minha e na sua vida. Se nós somos falhos assim, não aceitamos que alguém fique conosco obrigado, quem tem o seu juízo, né, correto, não aceitamos que alguém queira estar perto de nós por uma obrigação, por uma simples ordem, nós não conseguimos. Isso não é amor, isso não é algo verdadeiro, isso não é algo que agrada a nós que somos falhos. Você acha que o Senhor fazer um robô ia agradar a ele, que é todo poderoso, que é santo? Não agrada, não agrada. Por isso que o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Ele sabia, sim, o Senhor sabe de tudo que vai se passar pelas nossas vidas, mas nós temos a opção de ir ou não pelo caminho que Ele nos determinou. Ele diz na palavra dele que antes mesmo de nós sermos gerados pelo ventre da nossa mãe, nossos dias já estavam escritos em um livro, cada um de nós temos um livro com os nossos dias escritos. Só que Satanás, sabendo de tudo isso, vai sempre colocar pessoas, peças, situações, algo no nosso caminhar para nos desviar dessa jornada deste livro. Porque nessa jornada deste livro nós vamos sim passar pelas coisas que precisamos passar nesta terra, mas vamos vencer, vamos crescer, vamos evoluir. Agora, quando nós não estamos na jornada deste livro, nós passamos pelas coisas que o inimigo coloca sobre nós como um jugo pesado, uma coisa pesada que vai trazendo dor, vai trazendo aflição para nossa alma, que nós não conseguimos ter alegria, não conseguimos ser completos em Deus, não conseguimos ter aquilo que o Senhor deseja para nós. O Senhor, Ele nunca quis a morte espiritual de nenhum daqueles a quem Ele criou. O próprio ser humano seguiu por essa jornada. E desde o princípio nós vemos isso.